ainda nessa fase, um mundo muito patriarcal. As ordens vinham dos homens, né? E essas mulheres, na condução desses homens, elas passaram então a ter que fechar as portas para os seus sentimentos. Por quê? Porque nessa época, quando uma mulher pedia algo para ela fazer as suas artes, por exemplo, por conta da crise financeira, que não existe, não é porque os homens eram maus e tudo mais, diante da crise financeira, elas tinham que implorar para conseguir uma tinta, conseguir alguma coisa, um tecido, sabe? Uma manta para que ela tenha, para que ela pudesse fazer a sua arte, né? Tanto é que tem a história que as mulheres se reuniam, por isso que chama a Roda das Deusas. As mulheres, elas se reuniam com as suas linhas e elas uniam as suas linhas e em um momento sozinha, elas se colocavam em rodas e iam construindo. Ao longo do tempo, ia construindo uma manta, um chale. E no dia do aniversário, o dia de presentear uma mulher, todas elas iam até lá e conseguiam realmente entregar algo que essa mulher, porque as outras mulheres sabiam que ela gostava e que ela cultivava esse desejo de ter aquilo, daquele seu aconchego. E aí se cria, né, a Roda das Deusas, a Roda das Mulheres, onde ali elas começavam a contar as suas confidências e elas podiam estar unidas em prol de um bem-querer de uma mulher. E elas iam fazendo essas mantas para, na sequência ali do aniversário ou de um carinho para cada mulher. E só que era com muita dificuldade, né, porque não tinha. E quando elas pediam algo, era com muita dificuldade. Nesse ponto, as mulheres então começaram a ter que se unir para conseguir, né, ter o mínimo possível. Fora isso, o instinto do homem na parte sexual e da falta da liberdade que a mulher tinha naquele momento, ela também não podia dizer não, ela não podia simplesmente dizer se ela ia sentir prazer ou não. Até existe uma fase em que conta as histórias que no momento da sexualidade, no momento que o homem queria um ato sexual, ele às vezes ordenava para essa mulher, né? Para fazer uma higiene mais específica ou fazer algo que ele gostava, porque a palavra era: hoje eu vou te usar, tá? E o que a mulher fazia? Pegava esse sentimento e engolia, simplesmente engolia, porque não tinha o que fazer, porque o mundo acontecia dessa forma, né? Que tá certo, que tá errado, foi assim que foi acontecendo a história. Mas nessa fase da guerra, pós-guerra, recessão, crise, né? As mulheres, então, elas perderam aquela leveza, porque as mulheres dançavam, mas aí elas não podiam mais simplesmente dançar, porque com tantos afazeres diante de um monte de tarefas que tinham que fazer, dançar parecia supérfluo, né? Dançar era alguma coisa que estava perdendo tempo. E aquilo lá era a graciosidade da mulher. Quando ela se sentia simplesmente leve, livre, solta, que é o grande feminino. E as mulheres começavam a dançar de forma escondida. Elas quando iam lavar roupa no rio, ou quando elas iam fazer alguma tarefa, elas dançavam no momento que ninguém estivesse vendo. Porque dançar ou cultivar um prazer e uma leveza era confundido aqui. Não está fazendo nada ou está perdendo tempo. Com o passar do tempo, as mulheres foram deixando de dançar ou foram deixando de fazer coisas para elas que tragam leveza, né? E também surge a ideia neste momento de que eu tenho que esconder dos outros aquilo que realmente me faz bem. E aí eu entro em conexão com o julgamento. Eu só me apresento diante dos outros naquilo que eles desejam ou naquilo que é útil para os outros. E aí vem a ideia de que as mulheres começaram a fazer tudo para os outros e não para ela. E começou a perder as suas próprias vontades. Eu tenho vontade, mas eu não faço. E com o passar do tempo, eu já nem sei que vontade é essa. Eu nem sei se eu tenho realmente essa vontade.
E outro lado desse momento, são vários aspectos, né? Mas outro lado desse momento é quando elas se pintavam ou elas se arrumavam, que também era uma perda de tempo, porque era só no momento que alguém ia usar, né? E também nasce na psique feminina que eu não preciso me arrumar para mim, tá? Eu tenho que me arrumar para o prazer de outra pessoa, porque é só naquele momento. Você pode estar ficando pasma e falando, não, Paula, não é assim, né? Mas ao longo do tempo foi constituindo essa história e confessa para mim, será que você não coloca aquele lingerie especial só para o seu companheiro, né? Ou você, naquele momento, você coloca para você, tá? Veja, fica aí a dica, tá? Se você coloca para você, talvez você esteja a sua autoestima um pouquinho maior. E se você está colocando para os outros, percebe que os resquícios lá da nossa psique feminina, que as mulheres que se perderam naquele momento, está aí dentro de você, doidinho para poder sair, ser resgatada para essa mulher maravilhosa que você é. E esse contexto de se arrumar para o outro, por quê? Porque quando ela se arrumava aleatoriamente, né, ou pequenas coisinhas que as mulheres faziam nesse momento, podia parecer muito suspeita, tá? E também podia ter ali um abuso realmente sexual, porque ela é como se ela estivesse se oferecendo, né, para outras pessoas, porque se arrumar era só limpar, se arrumar era só para ser usada, né? E aí nasce também essa ideia de que eu sirvo novamente ao outro, e neste caso é servir exatamente ao homem. E aí nessa ideia de fortalezas masculino e feminino que o homem conduz na nossa história. Quando isso acontece, nós nos perdemos. Perdemos a nossa vontade, nos perdemos o nosso ser, perdemos a nossa naturalidade e não sabemos mais quem somos nós.